bastante na aula, pelo menos os meus tiveram que mostrar a carinha. Estou esperando começar a gravar, que ainda não começou. Uai, já apareceu lá e não apareceu aqui. Estou tão emocionada que eu estou com 2 computadores, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, né, por todo mundo estar aqui na quinta-feira à noite. Tenho certeza que todo mundo estava muito ansioso por esse evento. Estou até imaginando. Bom, mas nós tornamos o WebDiagnar em um projeto de ensino. Então, além das aulas de diagnóstico bucal, as pessoas que estiverem participando também terão as horas validadas como horas de projeto complementar, tá? Porque eu acho justo com todo mundo que está aqui, né? Eu convido o pessoal das outras séries, a professora Letícia, a professora Ana, a professora Daniela. Então, é uma oportunidade que está difícil esse ano de pensar em eventos, talvez não aconteça nenhum evento presencial, né? Então, acho que quanto mais projetos, atividades nós tivermos para fazer, eu acho que vai ser muito válido, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou lançar um controle de frequência, essa frequência todos assinem, tá? Porque daí é a validação para o projeto, tá bom? E aí depois eu lanço uma frequência só para os alunos da disciplina. Aí até bom, a professora Vanessa está aqui, ó, professora Vanessa, depois você coloca o link da chamada da segunda série, porque eu esqueci de fazer a chamada da segunda série, eu fiz do projeto. Então, eu acho tem que valorizar a participação de todos vocês, né? Eu sei que não é um horário agradável, eu sei que está todo mundo cansado de aula remota, nas unidades de Cascavel e Beltrão já voltaram as aulas, então o batidão tá a carinha das duas, ó, estão até cansadas. Eu acho que o batidão não deve estar fácil, graças a Deus, estava todo mundo querendo voltar, né? Eu acho que isso é muito bom, necessário, a gente está aqui ansiosos para voltar, mas eu acho que essas atividades que foram boas, que foram proveitosas, a gente vai dar continuidade, independente da volta. Eu acho que a gente, pelo menos, nós conversamos entre nós 4, é vontade que a gente continue, né? E a gente está tendo outros webinars de outras disciplinas, né? Já teve de ortodontia junto com as unidades, nós tivemos de odonto legal também com as unidades, né? Nós estamos tendo daí para os alunos da 4ª série a aula de estágio multidisciplinar 2 está sendo na forma de webinars também, com convidados, né? Então, nós estamos utilizando esse recurso bastante. Então, espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Para mim, está sendo muito, eu aprendo muito com essas feras aí, vocês não têm noção, né? A gente sempre aprende, porque mesmo quando a gente deixa de ser aluno, nós jamais deixamos de ser estudantes, né? A gente continua estudando sempre. Preparem o espírito de vocês para isso, tá? A gente jamais vai deixar de perder a oportunidade de aprender sempre mais. Uma coisinha que é falada diferente, a gente está aprendendo, né? Então, sejam sempre estudantes. Aluno é aquele que fica sentado somente ouvindo ou fica atrás da tela escondido. Mas estudantes a gente tem que ser para toda a vida, tá bom? Então, hoje a moderadora é a nossa querida professora Daniela, tá? Estarei cuidando aqui do chat, estou toda tecnológica hoje, depois eu quero fazer até uma foto minha aqui, toda tecnológica, substituindo a professora Ana, que está curitibando, está na pós, né, Ana? Então, hoje estarei aqui no controle tecnológico, então, se der falha, ninguém ri de mim, tá? Porque a pessoa menos tecnológica está mexendo com os tecnológicos, tá? Então, eu vou colocar a apresentação da professora Daniela. Tudo certo, Dani, com a apresentação? Ainda não coloquei. Tudo certo. Só estou vendo aqui se está abrindo tudo belezinha. Boa noite, pessoal. Como diz a professora Cíntia, nós sempre aprendemos a ser tecnológicos, aprendemos algo a mais, e é muito legal esse negócio de não sermos alunos e sermos estudantes para sempre, né? Eu aprendo muito também. E hoje nós vamos dar continuidade a essas lesões, né? Falando sobre as vesicobolhosas ou vesículo-bolhosas, que são muito comuns, muitas delas são muito comuns no consultório, e nós justamente vamos pegar aquelas que são as mais comuns. E nós vamos ver que
o agente etiológico delas ou é viral ou é imunológico. Então, tem vários processos envolvidos para nós compreendermos essas lesões. Joia. Dani, eu preparei aqui para eles uma brincadeirinha para que a gente lembra, né? Porque a gente está falando de lesões vesiculares e bolhosas. Eu acho que fica legal a gente pensar como são, se vocês lembram das lesões fundamentais, né? O que é uma vesícula, o que é uma bolha, o que é, o que é, o que é. Né? Então, eu vou colocar aqui uma brincadeirinha, eu vou pedir que vocês entrem só colocar aqui para vocês poderem ver. Peraí, a tecnológica, ó. A pessoa. Isso, primeiro eu vou pôr aqui a apresentação da professora Daniela, para vocês poderem acessar o link do Kahoot. E disse que não é tecnológica, né? Olha só. Mas é tudo devagar, Dani, pensadinho, devagarinho. Pessoa... Isso. Eu vou pedir para que todos que estão participando agora, entrem nesse linkzinho aqui, eu vou passar daqui a pouco para vocês um código. Mas primeiro, entre no computador ou no celular, porque para a gente poder fazer esse joguinho aqui, tem que ser utilizando esse aplicativo, tá bom? Então, quem já estiver visualizando, já pode ir entrando aí. 2 minutinhos, é bem rápido de entrar, vocês são bem mais rápidos que eu. Vou entrar aqui também. Isso, entra aí, até bom que ver se dá certo. Eu testei tudo, mas é aquela coisa, né? Não funciona na hora que a gente quer. Vou esperar aqui mais um minutinho, e aí a gente já entra. Ei, Gabizinha, sabe que eu te amo, né, Gabi? Né? Ótimo, então agora eu já vou colocar o outro treco aqui, que é o que nós vamos brincar. Que a Vanessa está aqui rindo de mim. Nunca é de ti, sempre é para ti. Ai, que românticas elas hoje. Vocês viram que elas são fofas, gente? Estou agradecendo a participação dela na rádio hoje, lá na entrevista, ó. Ai, é verdade. Vamos lá. Ó, vai começar o joguinho, tá? Vou compartilhar com vocês a tela do jogo. Você tem que passar o PIN para nós. Vai entrar aquele tá lerdo aqui, amiga. Pronto, vai começar o jogar aqui. Como ele é devagar, meu Deus do céu. E tá dando delay, viu? Vamos, trem. Agora foi. Mas... Tá indo. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo que tá indo. Inspira, expira. Tá abrindo. Ah, entrou. Oi, Cíntia. Vamos lá. Oi, Marina! Tudo bom, lindona? Tudo bem, você? Saudade. Que honra ter você aqui conosco. Acabei de dar a opção do terceiro ano agora. Que delícia! Aí para todo mundo entrar. Você vai gostar de participar. É. Você vai gostar de participar. Ô, Dani. Nós vamos fazer uma conversa bem boa aqui hoje. É. A Dani que está aí do lado.
sou eu. A Dani Boleta. Fiquei sabendo que você é produtora de jabuticaba. Eu quero. Como, Marina? Quero jabuticaba. Eu vou trazer especialmente para você. Você sabe que eu tomo chá de jabuticaba toda semana? Enquanto não entra aí, nós vamos fazer a propaganda, né? Que nós estamos estudando os efeitos antioxidantes da jabuticaba Ana Cláudia Rim, né? E os efeitos para preservar o osso. Pois é, o Né? Gabriel... Para evitar osteoporose. Vocês vão ver só, gente. Bifosfonato nunca mais. O Gabriel falou tudo para mim hoje. Aqui para mim já começou nada para vocês. A Cíntia tá demais, gente do céu, até a música, olha. 783260. Por que não está projetando para vocês? É que eu não entendi. Ô, prof, repete, por favor. Sete, 783260. Eu não está projetando. É para jogar para ganhar? Uhum. Vamos ver que vai ser os melhores. Sete só responderam? Vamos para a próxima. Para mim não deu nada certo aqui. Não apareceu? Para mim também não. Uai, peraí então. Ah, tá tão legal a brincadeira, gente. O que é arte? Eu fui tentar, mas aí tinha acabado o tempo já. Qual acabou o tempo? É 20 segundos só. É, eu consegui entrar. Não deu certo. Põe de novo aí. Deixa eu parar. Eu vou colocar. Só parar aqui, porque eu não sei, não está projetando lá. Vamos lá. Ai, tá tão lerdo, pelo amor de Deus. Essa semana eu tive que chamar um rapaz para configurar minhas coisas aqui em casa. Melhorou bastante, viu, Cíntia? Melhorou. Ah, não, a gente até aumentou aqui as coisas, tudo, Tô com menina. 300 e não dava certo. Também, não está dando. Mas aí ele configurou aqui meu roteador, ficou ótimo. É. É. Vamos lá, começando o jogo de novo. Eu tô pensando na Vamos ver se vai jabuticaba ainda. Porque a Prof. Dani, tudo que vem dessas coisas diferentes, ela inventa. Eu senti Não um é certo você compartilhar essa preconceito tela. contra a minha pessoa. Tá dando Mas problema é no compartilhamento que da tela. comparação, acredito que vai dar certo. Espera aí, que eu vou tentar de novo. Você vai sonhar com as bolinhas negras hoje. Ó, tá dando erro no compartilhamento de tela. 2 computadores para mim, ó, tá vendo? Eles estão revoltados, viu, Ana? É, não tá dando erro, Ana. O compartilhamento, ele não tá aceitando o Kahoot. Mas você tem que abrir? Não, ele tá aberto. Não, tem que abrir aqui para poder responder. Eu tenho que estar linkada.
Ó, tá até sumiu o negócio para mim. Ah, que bom. Mas se você linkar sem pegar compartilhar a tela, só linkar também não dá? Já pegaram o código, deixa eu ver se vai sair outro código. Vamos ver. Todo mundo baixou agora, né? Todo mundo tá com o aplicativo? Van? Tô sim, tá aberto. Cadê o código? Já vai. Tá. Já falo para você. Ô, prof. Acho que na hora de apresentar, a senhora apresenta toda a tela. E daí a senhora entra no link do Kahoot. Porque daí... Mas assim, não, Elô, não tô conseguindo apresentar a tela já. Já tá ficando bloqueado para mim. Nem isso, entendeu? Travou ali. Mas aqui eu vou conseguir dar um número para vocês, pelo menos. Mas é que eu acho que não adianta a senhora dar um número. A senhora tem que apresentar aqui, porque a senhora vai apresentar aqui para a gente a questão e as opções de resposta. Cada resposta vai ser uma cor. E para a gente só aparece a cor. E daí a gente tem que ver a cor aqui da resposta para entendi. Para responder. Aguenta aí. Não coloquei a musiquinha para te barrar, não, tá? Ó. A gente vai ter que ficar para outra nossa brincadeira. Tinha que ficar tão legal. Essa musiquinha de jogos dos anos 80 é o que há, né? Agora tá parecendo que tá compartilhando, uma outra coisa, nada a ver. Ó. Tô tentando ver aqui, última tentativa. Se não der, nós tocamos o barco. Qualquer coisa vai ter que projetar daí. Projeta daí, amiga. Vamos ver se dá. Nada. Projeta a aula daí mesmo. Ai, gente, como é que você faz tudo? Você acha que está apresentando? Não tá. Agora aqui ele entrou. Com o nome da senhora. Consegue mas não ver? tá. Tem duas apresentações, a da Prof. Cíntia e a da Prof. Dani. Vai, agora apareceu o meu, mas eu não tô. Então, eu vou sair do meu. Pode ser? Cíntia, sai do outro, talvez, do outro computador. Espera aí, eu vou sair daqui, eu vou parar de apresentar. Já não vem mais a minha, né? Não. Quer tentar compartilhar, Dani, a tua? Vamos lá. Conseguem ver a minha? Sim. Agora deu. Sim, Dani, tá perfeito. Bem, pessoal. Então, como a prof. Cíntia introduziu, hoje nós vamos falar a respeito das lesões vésico-bolhosas. E para nós falarmos sobre lesões vésico-bolhosas, nós temos, né? Vamos deixar aí a nossa brincadeira para outro dia. Opa. Nós temos que lembrar sobre lesões fundamentais, tá? Então, lembrando que toda e qualquer doença, ela se manifesta na forma de lesões
primordiais ou lesões fundamentais. E são essas que nós vamos comentar hoje, tá? Bolhas e vesículas. Tá? Lembrando que bolha é um crescimento tecidual, né, que contém líquido no interior acima de 2 milímetros. Tá? Abaixo, nós temos as vesículas, ou até 2 milímetros nós temos vesículas. Então, muitas doenças vão se caracterizar na forma de bolhas ou vesículas. E também nós temos que lembrar que, algumas vezes, as vesículas podem coalescer, como acontece aqui nessa lesão, ó. Elas se juntam e formam uma lesão maior. Então, nós temos o desprendimento do epitélio e a formação de uma cavidade cheia de líquido. Então, dependendo do tamanho, ela denomina-se vesícula ou bolha. Então, é sempre importante recordar as definições de lesões fundamentais para nós entendermos o processo. E como eu já havia comentado, nós vamos, né, aqui fazer um bate-bola sobre as lesões vésico-bolhosas mais comuns. Existem várias outras, se vocês forem lá no livro, nos livros de patologia, vocês vão ver que existe uma lista enorme. Nós selecionamos aquelas que têm uma maior prevalência, né, para que vocês possam gravar essas imagens e ter uma noção, desde as manifestações clínicas, etiologia, até o tratamento. E dentre essas nós escolhemos lesões viróticas, o herpes simples e a varicela zoster, e imunológicas. A imunológica nós temos vários tipos de pênfigo, mas nós vamos falar do vulgar e dos pênfigoides. A prof. Letícia quer comentar alguma coisa? Prof. Cíntia? Por enquanto, não. Cíntia? Bem, então vamos lá. Com relação às lesões herpéticas, quem aí conhece alguém que tem herpes? Pode abrir o microfone para falar, senão eu não enxergo, não vejo. Eu já tive herpes zoster. Herpes zoster. Hoje nós vamos ver que o herpes, ele é uma doença viral, certo? Só que quem tem herpes tem que ter muita sorte, digamos assim, para ter herpes. Por quê? Porque na grande maioria das pessoas, nós vamos ver a etiopatogenia, na grande maioria das pessoas, o sistema imunológico, quando ela entra em contato com um vírus a primeira vez, já consegue destruir todos os vírus e nunca vai ter manifestação. Algumas pessoas acabam não tendo esse fator imunológico tão forte, digamos assim, logo no início, e acaba desenvolvendo as lesões. Então, o herpes simples, nós vamos ver que é uma reativação de um vírus, tá? Do herpes hominis vírus. Enquanto que o herpes zoster também é a reativação, mas é a reativação do varicela vírus. Então, algumas pessoas que tiveram essas infecções virais lá no passado têm o vírus e, dependendo da condição, esse vírus pode ser reativado. Então, quando a gente fala de infecções pelo herpes, nós temos lá, dentro da família, né, o HSV1 e o HSV2. O HSV1, ele provoca mais lesões nas regiões superiores, né, enquanto que o HSV2 nas regiões inferiores, nas mucosas inferiores. Então, herpes, nós não temos só herpes bucal, nós temos herpes vaginal, tá? Herpes genital. Hoje em dia, com essa mudança, né, de hábitos sexuais, nós temos lesões de HSV2 em boca, né, e de HSV1 nos genitais. Mas, no geral, HSV1 em boca é uma reativação do vírus. Nós vamos ver o que é isso. E HSV2 nos genitais, que é uma reinfecção. Ainda dentro das famílias,
né, do herpes, nós temos o varicela zoster, né, nós temos o citomegalovírus e outros vírus que são menos comuns. Então, nós vamos focar aí no HSV1 e no HSV2. E no VZV, que é o varicela zoster. Então, olha lá, o herpes recorrente, ele ocorre, melhor dizendo, de uma reativação do vírus. Se é uma reativação, eu tenho que pensar o seguinte, tá? Eu já tenho esse vírus no corpo, tá? Então, em algum momento, por algum fator, e nós chamamos esses fatores de fatores indutores, esse vírus, ele perde a sua cápsula de proteção. Esse é um vírus dermotrópico, ou seja, ele segue ali o caminho para a derme, ele tem tropismo pela derme, e ele vai acompanhando, né, o caminho dos nervos, geralmente o trigêmeo, então pode acontecer herpes ocular, tá? Aqui no nervo maxilar, no mandibular, na região maxilar, na região mandibular. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vem, ele faz a sua atividade ali, né? E ele é autolimitante. Passado aí 10, 15 dias, ele regride espontaneamente, mesmo que nós não façamos nada. Mas hoje em dia tem muito a ser feito. Até mesmo, a Prof. Letícia vai falar logo no início dos primeiros sinais prodrômicos, que quem tem herpes sabe quando vai ter herpes, né? Ficou estressado, começou a coceirinha, no outro dia, lá estão as vesículas, tá? A reinfecção é rara, né? 90% das pessoas possuem anticorpos, e dessas 90%, apenas uma pequena parte vai ter herpes. Isso depende muito da atividade do sistema imunológico. Pessoal, muitas doenças virais são doenças imunológicas. Por quê? Porque se o seu sistema imune estiver adequado, tá? Estiver forte o suficiente, digamos assim, para combater esse agente, você não vai desenvolver a doença. É o que nós estamos vendo aí, né? Quantas pessoas já entraram em contato com o coronavírus? Algumas até testaram positivo, mas passaram sem nenhuma manifestação. Enquanto que outras tiveram manifestações exacerbadas. O que difere um do outro? A atividade do sistema imunológico. Então, olha só que interessante esse quadro aqui, tá? Quem tem herpes, certo? Tá aqui, ó. Como assim, professora? Até 5, 6 anos de idade, exceto que você viva numa comunidade extremamente fechada, em isolamento total, agora o negócio é isolamento, até os 5, 6 anos, todos entramos em contato com o vírus, tá? De todos que entramos em contato com o vírus, 99%, né, tem o sistema imunológico beleza, consegue destruir todos os vírus e passa assintomático. 1% vai ter sintoma, vai ter AG, a gengiva estomatite herpética aguda, que é a primeira manifestação do herpes. Então, quem entre vocês tem herpes labial recorrente, pode ser que os pais contem assim, quando você tinha 3 anos de idade, deu uma estomatite, deu uma febre muito grande, né? Depois a gente quer saber as histórias. E logo depois curou, sarou, e agora toda vez que você fica doentinho ou que fica estressado, aparece o herpes, tá? Então, 1% passa sintomático. Desses 1% que passam sintomáticos, 70% possuem vírus que conseguem, né, produzir uma cápsula protetora e vai lá para um gânglio, né, como é o caso do gânglio trigêmeo, e fica lá, né, quietinho, certo? E desses daqui, quando o sistema imunológico tem um lapso, o que nós vamos ter? 60% tem vírus com menor potencial de ação
e 40% acabam perdendo aquela camada protetora e acaba migrando para o que resulta, né, em reação local ali, resulta na lesão herpética. Voltando aqui um pouquinho, que eu acabei me pulando essa parte, né, desses 1% que passaram sintomático, 30% liquidam os vírus e jamais vão ter herpes. Então, olha só, quem tem herpes é 40% dos 70% do 1%. Nossa, professora, se eu jogar na Mega Sena, eu não ganho, né? Mas o herpes eu tenho, tá? Então, para vocês entenderem o quanto o sistema imunológico é importante no desenvolvimento dessas lesões virais. Então, olha lá, o herpes recorrente, normalmente ele tem sinais prodrômicos bem característicos, ou seja, toda vez que o paciente que tem herpes vai ter herpes, ele sente uma coceira. Coceira, ardência, tanto é verdade que muitos pacientes já são munidos lá com o aciclovir, né, fica lá com a pomadinha dentro da bolsa. Começou a coçar, já passa. Horas depois, dormiu, tá coçando, vai aparecer as vesículas. Essas vesículas, muitas vezes, elas são múltiplas, né, geralmente de um lado só, e conforme elas vão crescendo, elas vão coalescendo, elas vão se unindo ali. Tá? Elas duram poucos dias, logo rompem-se e formam uma ulceração superficial. Gente, isso é um ciclo, tá? Então, até ali 10 a 14 dias, cicatriza. Cicatriza sem deixar cicatriz, porque imagina a pessoa que tem herpes, cada vez que ela tivesse uma lesão, ficasse ali uma cicatriz, isso ia causar uma cicatriz sobre a outra, né? E o herpes, normalmente, ele vai se manifestar onde? Ele vai se manifestar extrabucal. Quando a atividade do sistema imunológico está muito reduzida, podemos sim ter herpes recorrente intrabucal. Está associado a doenças imunológicas. Por exemplo, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. As primeiras manifestações de AIDS na boca. Tá? Nós já estudamos algumas delas, por exemplo, lesões por fungos, a candidose. Mas o paciente que está com o sistema imunológico debilitado e já apresentava herpes, ele costuma ter recidivas muito mais frequentes. E o que aparecia só externamente, né, só em pele, acabam aparecendo lesões intraorais. Tá? Então, isso daí é passível de investigação do que está acontecendo com o sistema imunológico desse paciente. Às vezes, não é só um fator local, pode ser um fator sistêmico. E em pacientes adultos, jovens, que aparentam boa saúde, é importante, né, investigar e duvidar da possibilidade de doenças que comprometam esse sistema imunológico. O herpes, ele vai ter umas características mais próximas, né, e mais comuns de múltiplas vesículas, né, localizadas na região peribucal, na região de comissura labial, aqui, ó, em mento. Aqui nós percebemos bem as vesículas coalescendo e podem formar, né, estruturas maiores. Começa a coçar, nessa fase aqui, a quantidade de vírus regional é muito alta, tanto é que é contraindicado manipular essas vesículas, porque, como nós vamos mostrar, a manipulação pode permitir a inoculação dos vírus na região ali de dedo, né, e causar o que é chamado de panarício herpético. E aqui também é bem interessante que esse é um momento, né, você já começa a tratar, se a opção
for por um antiviral, começa a tratar já na fase prodrômica, e com o passar do tempo, conforme você vai utilizando o antiviral, a tendência é a carga viral reduzir, tá? A ponto de as recorrências diminuírem, ou quando acontecerem em quadros mais leves, não tão exacerbados como aconteciam anteriormente. Então, é clássico do herpes, né? As vesículas que logo se rompem, né, formam ulcerações, lembrando, são ulcerações e não úlceras, por quê? Elas tendem a cicatrizar. Logo, na sequência, elas ficam recobertas por uma crosta. Quando em lábio, essa crosta acaba sendo sanguinolenta, porque a gente movimenta, fala, e ela acaba fissurando e sangrando. Mas, até 14 dias depois, as lesões desaparecem totalmente, sem deixar cicatrizes. Então, é um ciclo, o herpes. Aqui, ó, outros casos. Aqui, nesse caso especial, observem que está mais amarelado, né? Está mais um aspecto. Oi? Não está aparecendo na tela, prof. Pode falar? Na minha tela não está aparecendo. Não está aparecendo? Na minha tela, não. Então, aqui, gente, nós temos um lado que tem uma lesão bem grande, tá? E ela tá mais amarelada porque, apesar de as lesões serem causadas por vírus, elas podem se infectar secundariamente, tá? Então, as bactérias aproveitam o ensejo ali, o momento, e acabam infectando essas lesões. Herpes é doença viral, então trata com antiviral. Em algumas situações, acaba-se tendo a necessidade de antibiótico por conta das infecções secundárias. Mas alguém não está vendo essa lesão que eu estou mostrando? Não, prof, está aparecendo a imagem da senhora dando aula. Você tem que apertar o PIN da apresentação. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Professora, no meu tá aparecendo certinho tudo. Agora que a professora tirou que saiu. Para mim tava passando tudo certinho, as 4 imagens lá. Sabe o que está acontecendo, Dani? Provavelmente tem a sua tela de apresentação e você. Eles devem estar em você e não na tela de apresentação. Tem que apertar aquele pinzinho branco. Ah, mas eles que precisam apertar, não sou eu. É ele. Eu acho, professora, que o pessoal não fixou na sua. Aí fica trocando de tela. Tem que fixar na apresentação da professora, aí dá certo. São eles, Dani, não é você. Pode continuar a tua aula aí. Ele que tem que apertar o PIN lá. Eu acredito que sejam eles. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Senão eu fico falando e eu vou reto. Deixa para a hora das historinhas, amiga. Daí a gente entra. Tá? Conforme for. Pessoal, vão marcando as dúvidas aí, fazendo favor, porque daí a gente acaba podendo tirar. Pode colocando no chat, pessoal, que a gente está cuidando aqui. Voltaram a ver? Sim. Sim? Então, aqueles que não estavam vendo, era essa a lesão que eu estava comentando, né? Porque, apesar de ser viral, em algumas situações ela pode se infectar secundariamente, né? As bactérias aproveitam o momento ali, a condição, e acabam gerando uma situação um pouco mais complexa para o paciente, tá? Então, herpes, nós temos muitas imagens a respeito, porque herpes é uma doença que, com certeza absoluta, todos vocês algum dia terão contato no consultório, tá? Então, múltiplas lesões, isso tem que sair, vocês têm que sair daqui com essas imagens em mente, múltiplas vesículas, que logo arrebentam, né, logo se rompem e acabam causando uma ulceração, na sequência, crosta. Em algumas condições, né, nós temos aqui em toda a região do mento,
né? Isso se torna bastante desconfortável para o paciente, porque é antiestético, né? Além do ardor, da coceira que ele tem ali, acaba se tornando constrangedor para muitos pacientes. Aqui nós temos, né, aquele que eu comentei sobre o panarício herpético de ficar manipulando as lesões e acabar inoculando o vírus no dedo, tá? Então, essa lesão aqui é bem interessante, apesar de ser herpes, dá dúvidas no diagnóstico, principalmente com relação a sífilis. Então, sempre é importante questionar, fazer uma boa anamnese, né, para conseguir identificar. Não tenho como ter certeza apenas com o aspecto clínico da lesão. Aqui outro caso também, né, infectado, por isso que está mais amarelado, e olha a condição da lesão aqui em dedo, tá? Observem a sequência de evolução das lesões. Vocês querem falar a respeito desses casos aqui, Cíntia ou Letícia? Não, na verdade, aqui o que a gente vai ver, da fase de vesículas, né? Então, nós vamos ver que vai evoluindo, essas vesículas vão se coalescendo, se rompem, começa a formar a crosta, daí vai se tornando, né, crostas maiores, até a gente ter a reparação dentro daquele tempo, de 7 a 10 dias, que é o esperado. Assim como qualquer outra infecção viral, o herpes também vai ter o seu ciclo, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Vai passar a fase e ele vai se resolver. Né, tanto que há um grande questionamento acerca até do uso de alguns medicamentos. Por exemplo, dermatologistas mesmo, eles questionam muito a questão do uso do aciclovir, dependendo da fase. Se você não usar no período correto, no período prodrômico, chovendo molhado, né? O vírus já inoculou, já começaram a surgir as lesões, vai evoluir dentro do tempo já guardado. Né? Então, é importante a gente poder estar pensando nisso, porque às vezes o paciente vai lá, se entope, e o hábito de ficar passando lá acaba, na verdade, aumentando o tamanho da lesão, né? Porque daí você esfrega e inocula na região da pele próxima onde já estava a lesão inicial, né? Então, isso que tem que tomar cuidado. O que a gente gosta, eu vou guardar para Letícia, que é o laser. Eu nem comentei do laser para deixar para ela. Vai chegar a parte do tratamento, mas só para vocês poderem ver quais são as fases. A fase interessante, infelizmente, é o paciente que tem que falar para a gente, que é a fase prodrômica, que é a fase onde ele sente o prurido, onde ele sente a ardência no local. Quem tem herpes já há algum tempo, sabe que vai sair. Né? Quem já tem o herpes vai falar assim, nossa, vários aparecem lá na minha sala, professora, tá querendo sair o herpes aqui, você pode aplicar o laser, alguma coisa, porque eu tô sentindo, porque a pessoa realmente percebe. Então, a gente até fala que aparece um vermelhão. No chão. Isso, falam que aparece um vermelhão, alguma coisa, talvez passe até desapercebido aos nossos olhos, porque realmente a parte sintomática que acaba sendo mais intensa para o paciente. E aí, o que a professora Cíntia falou é muito interessante, como eu tinha falado, dos sinais prodrômicos. Cita-se que até 72 horas ainda tem vírus ali. Passado esse período, gente, não adianta mais gastar um tubo de aciclovir, tá? Porque passado esse período, os vírus que foram fazer a festa ali na pele já retornaram para o gânglio, esperando uma nova situação de baixa imunidade. Então, essa imagem aqui é bem interessante para mostrar as fases de evolução. Ela é autolimitante. Toda pessoa que tem herpes vai ter um ciclo e vai cicatrizar. Tá? Em algumas situações, nós podemos aumentar esse tempo ou diminuir esse tempo de cicatrização, auxiliar no reparo. Então, observa, olha a situação desse lábio aqui. Alguém quer contar esse caso?
É o caso clássico, né, que gerou um belo do edema ali no lábio do paciente, aquele jeito que todo mundo não quer, né, que chegue desse jeito. Aí chegam nesse estado lá para a gente poder resolver, né? E é assim, quando chega nesse estado, quando edemacia o lábio, muitas vezes acontecem mordiscamentos, tá? O paciente vai comer, ele acaba mordendo aquela região ali, porque tá uma estrutura diferente do normal. Então, é bem característico. Aqui são lesões intraorais. Normalmente, gente, como eu disse, o herpes aparece extraoral, exceto em algumas situações que o sistema imunológico está tão debilitado, por isso, pacientes, por exemplo, HIV positivos, eles tendem a ter manifestações de herpes cada vez com tempos menores e manifestações intraorais. Inclusive pessoas que nunca tiveram herpes, tá? Ou seja, seriam aqueles que lá naquele momento que entraram em contato com o vírus, conseguiram desenvolver anticorpos, novamente, num estado de baixa imunidade, eles podem entrar novamente em contato com o vírus e já não ter mais esses anticorpos a ponto de desenvolver não apenas o herpes labial recorrente, que é secundário, mas inclusive a gengiva-estomatite herpética aguda, que nós vamos comentar. Então, as lesões de herpes, diferente, né, das lesões de afta, elas podem acontecer, inclusive, na região queratinizada, tá? Então, quando nós temos o diagnóstico diferencial ali, a localização das lesões a localização das lesões nos auxiliam a identificar. Ô, Dan, deixa eu só fazer uma consideração. Aqui são todos os casos que a gente teve aqui na clínica, né? E a gente pega, assim, pessoas que estavam no nível de estresse muito alto também. Estava tudo elevado. Essa foto aqui é uma fotinho antiga, a foto superior, essa que eu estou achando que eu estou mostrando para vocês, né? Tá a Dani lá com o negócio. Essa? Ou essa? Onde você está com a setinha? Você viu aquelas áreas mais branquinhas? Ali são vesículas. É muito difícil a gente ver isso intrabucal. Muito difícil. Isso aqui ainda fotografia era aquela mavica ainda antiga. Muita sorte, né? Pegar qualquer lesão vésico-bulhosa em boca. Era uma aluna na época, semana de prova, estava assim, o caos, né? Já tinha passado por um período gripal muito forte, estava assim, na hora que ela moça falou, professora, olha que estranho aqui. Aí eu olhei e falei, você não fecha a boca, porque se você fechar a boca, o negócio vai estourar. Por quê? Uma coisa que é muito marcante, a gente está estudando lesões vésico-bolhosas, só que a maioria das vezes, quando nós vamos ver, elas estão já na forma ulcerada. E aí, o que vai ser muito importante, um questionamento anamnético? Perguntar para o paciente como que foi desde o surgimento. Normalmente ele fala assim, parece que umas bolinhas, né? E aí aquelas bolinhas soltaram um líquido, ficou estranho, e aí formou essas feridas. Né? E daí entra as características que a professora Daniela falou. A gente vai ver mais mucosa ceratinizada, intrabucal, e aí tem esse achado que é a questão do surgimento das vesículas. E a gente vê que normalmente são ulcerações múltiplas que nós vamos encontrar, com esse padrão como a gente consegue visualizar nas outras imagens. Na imagem abaixo daquela, a gente consegue ver próximo ali a gengiva, né? A outra, os pontinhos. Outra, se vocês olharem mais do lado, tem uma área maior e outras áreas menores que a gente consegue visualizar. E todos os pacientes que relatam situações, condições, cuja resposta do sistema imunológico foi posta à prova, né, e acabou surgindo essas lesões em região intrabucal. Beleza, Dan? Nessas condições, gente, pode ter também lesões extrabucais? Pode ter lesões extrabucais também. Tá? Imagine o que é o paciente com múltiplas, diferente de afta, que normalmente é uma, duas, imagine o paciente com múltiplas ulcerações, né, que podem estar em qualquer região ali. Ele não consegue se alimentar de forma adequada, então é importante orientar a nutrição, né, alimentos mais frios,
porque tudo que é quente acaba machucando, causando uma vasodilatação e doendo mais a região. Aqui, bem característico também, múltiplas lesões. Aqui também, nesse caso, nós temos infecção, por isso que está mais amarelada, mas pode acontecer em qualquer região. Tem situações em que eles são mais discretos, né? Então, a carga viral, com o passar do tempo, conforme vai se usando métodos para reduzir essa carga, pode ser que apareçam lesões pequenas, às vezes que nem incomodam tanto, em outras situações, lesões mais exageradas, mais exacerbadas. Isso daqui é bem dolorido para o paciente. É bem interessante essas fotos anteriores aí que você mostrou. Os 4 casos são casos de, na verdade, já são todos ex-alunos, que foram procurar. E incrível, realmente, período de semana de prova, no período que está exacerbado o estresse. Né? Então, essas 2 imagens acima, eu mostro que ela ia lá para eu poder fazer foto, né? Por isso que eu falo que ela sempre ficava atacada. A Marina chegou a conhecer, eu acho que foi orientada da Marina, a Letícia. Também. Lembro. Ela ficava sempre. Ela ficava desse jeito, perto de TCC, né, Marina? Essas coisas, atacava. E ficava horrível dela. Ia lá para a gente poder aplicar o laser, era bem difícil, né, a situação. Isso aqui são outros casos, abaixo são outros casos também que vão surgindo. E engraçado que realmente a gente faz uma associação muito forte, pelo menos os que a gente acaba detectando, com alteração de temperatura, muito brusca, sol, né, acaba desencadeando muito. Né, aí tem que usar... período pré-menstrual. Isso. E aqui, no caso, os 4 casos foram associados a estresse, período prova, período TCC, que deixa o pessoal mais alterado. Então, para vocês verem o quanto o sistema imunológico pode repercutir em lesões em boca. Tá? Então, isso é muito importante na anamnese, questionar o paciente o quanto estressado ele está. Às vezes, você vai perguntar ao paciente, você anda muito estressado? A pessoa desaba a chorar. Né? E aí, a gente já tem quase certeza da resposta. Então, olha lá. O tratamento do herpes. O herpes é uma doença viral, tá? Então, as lesões intrabucais, muitas vezes são menos doloridas, a gente pode associar o aciclovir e clorexidina para bochecho, porque o paciente dificilmente ele consegue, quando muitas lesões, fazer a parte de higiene mecânica. E em pacientes imunodeprimidos, o aciclovir profilático, comprimidos, gente, mas até que ponto, né, é válido? Tem gente que adora tomar aciclovir comprimido, só que os efeitos do medicamento em si não são tão benéficos para o organismo. Até que ponto é necessário em indivíduos normais utilizar profilaticamente? O ideal é sentir os primeiros sinais prodrômicos ali, ter o antiviral para passar, ou ter outras formas de tratamento, a professora Letícia vai comentar. Então, o tratamento ali, 48 horas do aparecimento dos primeiros sinais, sintomas, tem alguns autores que colocam até 72, tá? O aciclovir tópico passa sobre as lesões, tá? Ou o aciclovir oral. Então, esse daqui é o Zovirax, tem o Zovirax, tem o Aviral, o nome genérico é o aciclovir. E a prof. Letícia pode falar aí do laser para nós. Existem outras formas de tratamento também, mas alternativos, mas não vamos entrar nesse mérito. Se a gente começar a falar de tratamentos complementares, né, prof. Dani, nós vamos ter que fazer um ano de WebDiagnar só para falar de tratamentos complementares das alterações aí do sistema imune. Então, pessoal, vocês sabem, né, que eu sou uma fortemente adepta ao laser, e nós temos hoje a laser terapia como uma das formas de tratamento
com excelentes resultados e 0 efeitos colaterais, né? Esse que é um dos grandes, esse é o pulo do gato do laser com relação às drogas, a farmacoterapia, né? Para todas as ações que o laser realiza, porque na farmacoterapia a gente sabe que toda medicação tem um efeito adverso, né? Por menor que seja, a gente vai ter algum efeito adverso relacionado a ela. E o laser, nós temos estudos e estudos e estudos nos mostrando que, por ter o seu efeito local, né, ele não apresenta efeitos adversos do ponto de vista sistêmico para o paciente. Claro que nem vamos entrar aqui no mérito da questão da laser terapia ILIB, né, que é aquela que o paciente faz ali no punho, com a pulseirinha, porque os estudos para isso ainda são recentes, então acho que não é momento da gente discutir aqui. Mas, do ponto de vista do tratamento de herpes, por muito tempo se contraindicou o laser, né, em função de uma possibilidade de, assim como o laser fortalece as células, que ele fortaleceria o vírus, exacerbaria, né, a manifestação viral. Mas os protocolos recentes, eles nos trazem uma série de possibilidades terapêuticas. E naquela imagem que a Prof. Dani colocou, né, que mostra as 3 fases ali, a fase de vesícula, depois a fase de úlcera e a fase de crosta, hoje nós sabemos que podemos atuar de maneiras diferentes, com objetivos diferentes, em cada uma das fases de desenvolvimento da doença. Então, hoje a gente tem protocolos, por exemplo, de laser terapia preventiva, para aqueles pacientes que têm muitas reativações durante o ano. Por exemplo, pacientes que têm reativações a cada mês, a cada 2 meses, né? Que realmente isso afeta a sua rotina, seu dia a dia, suas funções de trabalho, de convivência social, enfim. E essa terapia consiste em aplicações, né, em um protocolo de aplicações de laser infravermelho, ou seja, num comprimento de onda que varia de 780 a 808 nanômetros. Quando eu tenho meu paciente ali nas fases iniciais de vesícula, eu posso utilizar o laser com o intuito antimicrobiano. Nós chamamos de terapia fotodinâmica antimicrobiana. Para esta função, a gente precisa de um fotoativador. O fotoativador é como se fosse quando a gente pega limão na pele e a gente vai na praia, né? Ou vai no sol e o limão queima a nossa pele. Não foi o sol que ficou mais forte, né? Foi a pele foi o limão que deixou nossa pele mais sensível. E o fotossensibilizador que nós utilizamos para tratamento de herpes em fase de vesícula, que é o azul de metileno, ele tem essa função. Ele cora, né, as paredes composição da parede celular do vírus, e o laser vem com a luz vermelha e tem a afinidade por aquele fotossensibilizador e explode a cápsula bacteriana, a cápsula celular deste vírus. Então, nós temos a função antimicrobiana com a laser terapia. Passou, não conseguimos pegar na fase de vesícula. Podemos fazer a laser terapia para estimular reparo das lesões ulceradas, principalmente as dentro da cavidade oral, né? Que, como as profs Dani e Cíntia comentaram, é muito mais difícil da gente detectar a fase de vesícula para entrar com a APDT, com a fotodinâmica antimicrobiana. Então, o paciente já vem porque está com dor, porque está com úlceras na cavidade oral, e a característica da úlcera é a dor, né? Então, a gente consegue acelerar o processo de reparo dessas lesões ulceradas também com o laser, aí no comprimento de onda vermelho, que é em torno de 630 nanômetros, e ele tem como função estimular o reparo do epitélio. Então, com o laser, a gente consegue acelerar o processo de cicatrização. Se eu não usar o laser, vai cicatrizar igual, né? Como a prof. Dani comentou, é autolimitante, vai passar ali, dependendo da intensidade da manifestação, em 7 dias, 10 dias, 14 dias, né? Mas pensem se vocês estão às vésperas das fotos de formatura. Dá para esperar 7 dias?
Não dá, né? Mas também não precisa se desesperar. Dá para fazer um laser e conseguir essa cicatrização em 4 dias, 3 dias, né? Claro que depende muito da resposta individual de qualquer um. Mas o laser vem aí para a nossa atuação clínica como um instrumento muito benéfico. Eu acredito, particularmente, que em poucos anos o laser vai estar acoplado, né, na nossa bancada ali, da nossa cadeira, que já vem a tríplice, já vem as pontas de alta e baixa rotação, algumas já vem o fotopolimerizador, né? E aí bem que podia vir um laser junto para a gente utilizar em todas as especialidades clínicas, todas as lesões que nós vamos mostrar hoje, nós temos benefício com a utilização da laser terapia nos diferentes protocolos, né? Aí a gente tem que analisar cada caso individualmente. Jamais acreditem e se baseiem no aplicativo, né, que vem com os protocolos prontos, porque as pessoas não são iguais, a gente está falando de biologia, né, então não é matemática, cada pessoa tem uma resposta particular aos tratamentos. Então, sempre que vocês ouvirem alguém dizendo que, não, mas eu não precisa estudar laser, porque no aplicativo da DMC tem ali escrito, a afta você vai usar 5 joules do vermelho. Não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa aí, tem uma frase muito interessante da professora Luana Campos, que foi uma das professoras que eu tive aula lá na USP com ela. Ela fala assim, que o laser é uma realidade. Ou você aprende a lidar com ele, né? Ou você está fora do jogo. Então, é uma coisa que veio para ficar e a gente tem que introduzir isso na nossa prática clínica. Bem, eu concordo plenamente, né? Existia ainda um certo preconceito algum tempo atrás com relação ao laser, funciona, não funciona, melhora ou piora as lesões, quais são os riscos de se utilizar, mas tudo está direcionando para os benefícios dessa terapêutica. Desde que, né, prof, bem indicado e nos protocolos adequados. Isso. Bem indicado nos protocolos adequados e não nos indicativos que vem direto do achômetro, né? No guia de uso, a gente chama, né? Bem, pessoal, falamos sobre o herpes labial recorrente. O herpes labial recorrente é a reativação do vírus, daqueles vírus que conseguiram sobreviver à ação dos anticorpos e que ficaram lá no gânglio. Só que, em algumas situações, quando a criança, e geralmente é criança, né, que entra em contato a primeira vez com o vírus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o que é chamado de primo-infecção herpética, tá? A primo-infecção herpética é a primeira manifestação clínica do herpes. A gengiva estomatite herpética aguda, a GEA. Então, normalmente a GEA acomete crianças e ele não tem só um quadro local, tá? O que seria esse quadro local? Vesículas, seguidas de ulcerações, crostas na região extra ou intrabucal. Ele tem todo um quadro sistêmico associado. Então, o paciente vai ter febre, mal-estar, linfadenopatias regionais. Então, é todo um quadro viral associado. Imagine isso em crianças, né? Olha a condição dessas crianças. Dificilmente elas vão conseguir se alimentar de forma adequada. A criança doente, ela já fica mais chatinha para comer. Imagine se forem lesões bucais, né, bastante dolorosas, que as impeçam de se alimentar. Nesses quadros aqui, não é comum os pais buscarem o dentista, né? Geralmente, ele leva as crianças ao pediatra, certo? E aí, o diagnóstico é estomatite. A estomatite é uma inflamação em boca. Mas qual é a causa dessa estomatite? Então, se não
diagnosticado corretamente, às vezes incorre em erros de tratamento, né? Por exemplo, com o uso de antibióticos, onde não é necessário. E a GEA também pode acontecer em pacientes adultos, ele é menos comum, né? Pode acontecer que o paciente nunca tenha entrado em contato com o HSV e lá na idade adulta aconteça e ele desenvolva. Porém, já é mais comum quando o sistema imunológico desse paciente não tem como falar, gente, de infecções virais, herpes, GEA, sem bater na tecla sistema imunológico, tá? Por quê? Porque todos temos contato com o vírus, né? Alguns desenvolvemos as lesões, outros não. E isso é um fator próprio de cada indivíduo. Então, isso está relacionado à capacidade que o indivíduo tem de se defender. E quando em pacientes imunologicamente comprometidos, seja por fatores sistêmicos, ou seja por fatores emocionais, né, como a professora Cíntia falou ali, ó, a época de prova é batata assada, né, o paciente que tem herpes, ele vai manifestar nessas épocas. A GEA é menos comum, exceto que a atividade do sistema imunológico esteja muito deficiente. Por exemplo, um paciente transplantado. Tá? Todo paciente transplantado, ele acaba tendo que utilizar corticoides para evitar a rejeição do órgão. E nessa, né, dele utilizar corticoides, a atividade do sistema imunológico baixa. Então, ele pode ter infecções ou doenças secundárias à corticoterapia. Então, muito importante a anamnese, sempre, perguntar todas as condições ou medicamentos que o paciente esteja usando nos últimos tempos. Outros casos aqui de GEA, aqui, pessoal, bem característico por infecções secundárias. Então, a criança dificilmente consegue se alimentar, então os pais precisam ser muito bem orientados a incentivar uma alimentação, tudo aquilo que a gente não gosta que a criança coma, nesse momento ela pode, né, iogurte, danoninho, sorvete, o que seja mais gelado e preferencialmente proteico para fortalecer a atividade imunológica. Vai ter aqui também febre, então febre, usa antitérmico, tem dor, usa analgésico, certo? Para auxiliar nesse ciclo do vírus, porque também é um ciclo e vai ceder, de 10 a 14 dias, vai regredir, tá? Então, como a pessoa vai passar durante esse período, depende de um tratamento de suporte. Descansar, dormir bem, boa alimentação, para auxiliar o organismo a eliminar o quanto antes, ou permitir que os vírus ali migrem, né, o quanto antes, e diminua a condição local. A GEA, né, em adultos, ela pode se manifestar em quaisquer regiões, né, inclusive na mucosa queratinizada, em tecido queratinizado. Isso daqui nos ajuda a fazer diagnóstico diferencial com outras lesões, como, por exemplo, as aftas, que não afetam a região queratinizada. Esse caso aqui, se alguém quiser comentar, Cíntia? Esse caso foi de um paciente adulto que aconteceu. Então, a gente vê o que a professora Daniela colocou: lesões em mucosa, lesão em gengiva, lesão em língua, mas o que é muito importante, a condição sistêmica, né? Daí se pergunta, teve febre? Teve mal-estar? Daí a gente nota, tem linfadenopatia regional, né? Então, você palpa linfonodo, tá tudo alterado com linfonodos inflamatórios ali na região. Então, a GEA é extremamente importante, a associação do que o paciente diz e daquilo que a gente está vendo. Tá? Então, é extremamente importante a gente estar vendo isso. Então, eu tenho a gengivite, eu tenho a estomatite,
E aí, somando com todas essas características, nós vamos poder estar diagnosticando e dizendo que ele estava assim, né? É muito mais raro a gente ver um paciente adulto, né? Isso daqui já era um paciente, se não me engano, com 20 e poucos anos. Mas você vai ver que tem algum comprometimento do sistema imunológico. A resposta imune não está favorável ali, né? E é aquilo que vocês viram lá do percentual, passar de forma sem entrar em contato com um vírus, chegar só na idade adulta, ou ter uma manifestação assim exacerbada, é muito difícil, né? É muito difícil, mas acontece, tá aqui os casos, né? Tem outro caso que é a mesma coisa, né? Outro caso de paciente adulto, né? Eu deixei as fotos das crianças que a Dani tinha mais, passa o outro, Dan. Esse? Isso, ó. Isso. Também, mas só com uma forma bem menos severa, né? Mas aí o que a gente avaliou junto? A questão da condição sistêmica. Teve concomitante, teve febre, teve mal-estar, teve linfadenopatia, né? Teve todas essas alterações associadas. Então, por isso que é importante, né? Daí o paciente reclama que é extremamente dolorido. E uma coisa que é relevante para a gente estar prestando atenção, principalmente quando é criança, para conseguir explicar claramente para os pais, porque às vezes você fala assim, ó, vai dar algo frio que vai passar, né? Porque o pai quer que você dê um medicamento para a criança e que no dia seguinte ela esteja 100%. Tem que explicar a questão de que é viral, vai ter o ciclo, né? A gente vai estar dando um tratamento que é de suporte para que o corpo possa suportar, ter força e rebater aquele vírus que está ali, né? Então, por isso que a gente chama de tratamento de suporte. Não é um tratamento que a gente vai passar para o paciente, o dia seguinte ele estará perfeito, sem mais nenhuma alteração, né? E até o que é muito complexo, explicar para o pai, para a mãe, que a criança pode tomar sorvete. Na verdade, a gente quer, assim, que ela coma, né, que ela consiga comer. Então, a gente tem que passar gelatina, alimentos mais frios dela, fala assim, mas, meu Deus, está com febre, com tudo isso e a garganta. Eles já associam direto com alguma coisa assim. Então, isso são dados que são importantes de serem explicados, mas para isso a gente tem que conhecer a doença. E aqui, voltando um pouquinho nesse caso, olha que interessante essa gengivite marginal. O paciente, gente, dificilmente, numa situação dessas, ele consegue higienizar de forma adequada. Passar fio dental, nem pensar. E aí, o processo inflamatório acaba aumentando. Se ele já tinha antes, vai piorar, né? Então, imagina uma semana sem conseguir higienizar de forma adequada. Então, olha só como é importante, nesse caso, utilizar agentes químicos para auxiliar na higienização. Tá? Então, tem todo um processo aí a ser pensado para contribuir, né, com a melhora do paciente. Olha lá, AG, tratamento de suporte, né, líquidos, repousos, antipirético, às vezes até um anestésico tópico para ajudar na deglutição, só tem que tomar cuidado quando for se tratar de crianças, porque às vezes você prescreve um anestésico tópico e anestesia a orofaringe, o paciente tem aquela pseudo-sensação de afogamento, tá? Então, a alimentação fria, proteica e pastosa, como a professora Cíntia falou, parece um contrassenso, principalmente para os pais, nós prescrevermos ou nós indicarmos sorvete, gelatina, iogurte, porque a criança está com frio, está com febre, como é que eu vou dar isso? Mas é necessário explicar, né, que facilita, causa uma vasoconstrição ali e facilita a redução da dor. Tá? Em algumas situações, como é sintomático, se tiver dor, paracetamol, tá? Se for o caso, o bochecho com clorexidina 0,12, o bochecho em criança é um pouco complicado, porque muitas vezes ela acaba deglutindo, então tem que se tomar um cuidado maior. E antibióticos só em casos de infecções secundárias, tá? Porque vírus, tem ciclo, não há necessidade de antibióticos.
essa prescrição aqui é do livro lá de Farmacologia para Dentistas, tá? Então, para alérgicos, não pode usar amoxicilina, eritromicina. Tá? Professor, eu preciso decorar todas as doses? Não, gente, não precisa decorar todas as doses. É importante vocês saberem o que fazer, porque as doses vocês vão encontrar, ou mesmo deixar anotado, não precisa decorar. Prof. Dani, só antes de você começar o zoster, só queria comentar com vocês, complementando ali que a Prof. Dani falou sobre as primeiras infecções, né, na idade adulta, nós podemos também ter essa manifestação na forma da faringoamidalite, né, que é uma variação aí também do herpes simples, do HSV1, né, quando o paciente tem o primeiro contato já na idade adulta, se ele não tiver a gengivistomatite herpética aguda ou gengivistomatite herpética primária, né, também é um sinônimo, ele pode ter um quadro semelhante a uma faringite, a uma dor de garganta, né, um pouco mais severa, com úlceras lá na região de orofaringe, as linfadenopatias, febre, o quadro muito semelhante, né, a de uma faringite bacteriana ou relacionada a outros fatores. Então, a faringoamidalite também é uma característica da infecção primária por herpes na idade adulta. E eu tenho visto, meninas, eu não sei se na prática clínica de vocês, mas eu tenho visto cada vez mais casos de herpes recorrente intraoral. Cada vez mais lesões em região de mucosa queratinizada, em pacientes não HIV positivo, né? Que antes a gente fazia uma associação muito forte com os HIV positivos. E eu mesma sou uma paciente que só tem herpes intraoral. Eu nunca tive herpes extraoral na minha vida. Mas quando eu tenho em região de papila. Toda vez na região de papila, e geralmente entre os pré-molares ainda, né? Que é para doer bem. E eu percebo isso, que no consultório eu tenho tido muitos pacientes, mulheres principalmente, com lesões de recorrência intrabucal. Porque há uma tendência do vírus ele migrar sempre para o mesmo local, né? Para a mesma região. Né? Então, provavelmente já manifestou intrabucal em você na primeira e ele vai continuar sempre ali na região. Né? Por isso que o herpes labial recorrente vai ter essa característica. Temos que colocar uma foto aqui, Letícia. Eu não consigo tirar foto. Mas bem lembrado essa associação com faringoamidalite, porque acaba dificultando bastante o diagnóstico, né? Então, e às vezes confundindo um pouquinho com essas características. Bem, pessoal, nós vamos continuar aqui com o herpes zoster. O zoster é relativamente rápido, tá? E prometemos que deixaremos as imunológicas para a próxima, que já tem gente me perguntando assim, professora, até que horas vai, preciso dormir. Então, olha lá, da mesma forma que o HSV1, né, ele vai entrar em contato, vai fazer a primeira manifestação, se o sistema imunológico não estiver adequado, vai migrar para o gânglio, e vai ficar lá aquiescente até poder se manifestar novamente, aqueles que tiveram catapora, tá? O catapora hoje não é algo tão comum, mas aqueles que tiveram a varicela, né, podem ter o vírus também viável para uma infecção secundária. Então, o herpes zoster é uma reativação do varicela vírus, do vírus da catapora. Então, pode se manifestar em boca. Quando em boca apenas, o diagnóstico se torna mais complexo, você tem que se focar bastante na anamnese do paciente, questionar, certo? Porque também depende da atividade do sistema imunológico. Eu não tenho fotos, mas eu tinha o pai de uma amiga, né, eu tratei ele há algum tempo, todas as vezes que ele ficava nervoso, estressado,
certo? Ele tinha lesão em costa, tá? Então, toda essa região aqui do dorso e nas costas, e eram lesões bastante severas, até que, né, com tratamento por bastante tempo, essas lesões foram diminuindo. A princípio, da primeira vez que manifestou, ele não fazia nem ideia do que seria. Então, o herpes zoster é mais raro, tá? Para que o paciente o tenha, a condição imunológica tem que ser bem desfavorável. E em boca, as lesões também podem se manifestar em quaisquer regiões, certo? E isso dificulta o diagnóstico. Então, a varicela, aqui, as lesões vesiculares, né, em qualquer região do corpo, isso daqui coça bastante, tá? Podem aparecer em boca também, mas é menos comum quando a criança tem catapora aparecer em boca. Eu nunca me esqueço que a minha filha teve catapora, ela chegou em casa e ela própria fez o diagnóstico, ela tinha uns 6 aninhos, ela chegou, ela ergueu a blusinha e falou assim, mamãe, tá tendo muito disso, né? Eu falei, tá tendo muito disso o quê? Eu tô com catapora. Então, ela tinha lesões, assim, espalhadas pelo corpo, mas não evoluíram tanto. Então, a varicela, hoje em dia, não é tão comum quanto era antigamente. E olha só a situação da criatura, tá? Essas lesões são bastante pruriginosas, elas coçam, e conforme a criança coça, pode ser que fiquem cicatrizes decorrentes ali do processo de reparo. E o herpes zoster, né, normalmente ele vai seguir o caminho do nervo também, em boca. Eu não vi tantos casos de herpes zoster, eu já vi mais casos de herpes zoster em regiões de costas, braços, tá? Eu não tive experiência de tantos casos de zoster em boca, mas ela pode se manifestar em qualquer região. Observem aqui essas lesões, ó, bastante, normalmente ele pega um lado só, tá? Ele é unilateral. Olha essa criança, dificilmente você olha para esse quadro e já vem à mente herpes zoster, porque zoster em criança também é muito incomum, tá? Aqui, essa foto é bem interessante, porque a gente consegue perceber bem a unilateralidade da manifestação. Aqui as lesões vesiculares, logo depois já numa situação de, não é o mesmo paciente, tá? Numa situação de crostas. Passou pela fase vesicular, ulcerativa e crosta. Como é vírus, também é autolimitante, né? Ele é bastante dolorido, mas ele vai tender a regredir ali. Em algumas situações, olha só, pegando aqui a região do nervo oftálmico, também o paciente, casos assim eu já vi alguns tantos, o paciente acaba não conseguindo movimentar essa região de forma adequada, inclusive com um fechamento ocular. Esse é um caso que a gente teve aqui de um pacientinho, o que você falou, autolimitante, o grande problema, assim, ele não vai ser igual o herpes labial recorrente, que passa com 7, 10 dias. Ele leva muito tempo para passar. O paciente ainda fica, meses tendo sequelas, com dor, com choque, com queimação ali no lugar. A professora Marina até estava colocando, isso dói muito. Às vezes ele tem até parestesia no lugar. Você passa. Sim. A Marina até colocou, pode ter até para o resto da vida. Normalmente ele pode até recidivar, né, e vai reaparecer como recorrente também. O problema é esse, ele acaba, o transtorno que ele gera para o paciente é complexo. Esse paciente, ele procurou a gente na clínica,
Na verdade, não é uma área que a gente acaba intervindo diretamente, né? Pelo menos a gente não intervinha, agora que a gente está intervindo mais. E ele falava assim, nossa, doutora, mas queima meu rosto. Né? E ele já tinha passado em vários lugares, e todo mundo olhava, ai, coisa da idade. Né? Então, na hora que a gente sentou e que ele falou queima, eu falei assim, gente, essa pessoa está com um zoster. Né? Aí, entramos com o protocolo com a ciclovir, né? Na época, esse caso é antigo, deve ter uns 15 anos, pelo menos, na época a gente não usava o laser com tanta frequência, né? Eu não usava assim, e entramos com o medicamento. Na semana seguinte que ele voltou, falou, ai, filha, quanto tempo que ele devia estar já com essa alteração sem medicar nada. Aliviou tanto, não parou tudo, mas já melhorou bastante, sabe? Então, aí nós conseguimos fechar o diagnóstico, que era o zoster mesmo, paciente, porque ele chegou já numa fase que a gente vê a vermelhidão, vê as crostas, eu não peguei aquela fase de vesículas, aquela fase clássica, né, mas foi a fase que já estava na parte mais adiantada da doença. Às vezes você acaba fazendo diagnóstico terapêutico, né? Porque você vai tentando encontrar algo que amenize para o paciente. Então, e a qualidade de vida também, né? Principalmente quando se fala em face, isso acaba impactando bastante o emocional do paciente. Ele acaba até se isolando porque ele se sente constrangido em sair por conta da condição. Então, o tratamento também para varicela é o antiviral, o aciclovir, tratamento de suporte, antitérmico se tiver febre, analgésico se tiver dor, uma alimentação adequada. E para o zoster, também o antiviral, aí oral, né? Aí existe o protocolo e o paciente ele vai responder dependendo da condição, né, mais ou menos rapidamente, mais 7 a 10 dias. Bem, pessoal, considerando o avançar da hora, e nós somos meninas, né, o que vocês, eu prefiro perguntar, o que vocês querem? Querem continuar? Eu quero fazer umas considerações sobre os zoster antes que eles digam que querem ir embora. Isso mesmo, senão eles já saem correndo, né, Lê? Eles já saem correndo. Eu descobri que nós somos meninas faladeiras. Pessoal, para vocês terem uma ideia, né, dessa dor que a Prof. Cíntia e a Prof. Dani estão comentando, a gente vê na literatura e no relato dos pacientes a característica da dor tanto prodrômica, né, a dor que acontece antes dos sinais clínicos, quanto a dor tardia, que se chama neuralgia pós-herpética, né, ela é comparada a uma dor lancinante, como se o paciente estivesse recebendo facadas, agulhadas na região do nervo. Inclusive com relatos de suicídio de pacientes que têm por 30 anos, né, essa neuralgia pós-herpética. Então, a gente tem aí algumas sequelas de muito difícil controle, né, com o paciente que tem herpes. E por ser mais frequente em pacientes mais idosos, né, vozinho e vozinha, eu sempre digo que o nosso sistema imune, ele resolve falhar nos extremos, né, ou bem nenezinho quando não está maduro ainda, ou quando a gente já viveu bastante, que ele já está cansado de ter trabalhado a vida inteira. Então, os vozinhos e vozinhas, eles ainda são mais sensíveis a essa dor, que muitas vezes, quando na região de tronco, pode ser comparada a um infarto, né? O paciente acha que está infartando, ele está tendo sintomas prodrômicos de um herpes zoster. E talvez vocês já tenham escutado, ouvido usar esse termo, né? Quem mora mais no interior ou quem convive com pessoas do interior, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, que é minha terra, se chamava muito cobreiro, né? E o herpes zoster era o cobreiro. Então tinha que benzer o cobreiro, logo que aparece. E se fechar o cobreiro, morreu, né? Se fechar o cobreiro, não tem mais jeito. E assim, nessa simplicidade, faz sentido, né? Porque se fechar o cobreiro, vocês viram que a característica marcante do herpes é o respeito à linha média, né?
Então, ele divide o paciente no meio por estar no gânglio espinhal dorsal, na maioria das vezes, de um dos lados só, né, unilateralmente. Então, se eu tenho o gânglio espinhal dorsal dos dois lados afetados, eu tenho uma manifestação muito mais exacerbada. Claro que vai ser mais grave para o paciente, né? E por ele ser autolimitante também, embora mais grave, depois da benzedura, né? Dava ali uns 20 dias, depois que benzia, as lesões começavam a melhorar. Então, de fato, fazia sentido benzer o cobreiro, né? Porque está relacionado ao curso natural da doença. E hoje, graças a Deus, a gente tem 2 tipos de vacina para herpes zoster, tá? Mas essas vacinas, elas não estão indicadas para qualquer pessoa, até mesmo porque elas não têm 100% de efetividade. A Zostavax, que é uma vacina um pouco mais acessível financeiramente, ela tem 40% de efetividade só, né? E a Shingrix, que é uma vacina importada, que ela tem aí cerca de 90% de efetividade, ela custa em torno de $800 a dose, né? Então, a gente não vai, assim, gastar os $800 sem saber se algum dia vai ter zoster. Mas, para pacientes idosos que já tiveram pelo menos uma manifestação na vida, né, pode ser indicado as vacinas. Então, só a título de curiosidade, para vocês saberem que existe, né? Existem vacinas para herpes zoster. Lê, te colocaram uma pergunta aqui. O cobreiro diz que tem relação com aranhas e tal, mas existe alguma relação com o veneno da aranha e a reativação do vírus, ou isso é só mito mesmo? Olha, Andressa, do que eu conheço, é mito, tá? Tanto o herpes simples recorrente, antigamente, até hoje, talvez vocês conheçam alguma pessoa que diz que é mijadinha de aranha, né? Quando começa a aparecer as lesões ali, fala assim, não, isso aqui não é nada, é mijadinha de aranha. Pessoal que mora para fora fala muito isso, mas não é mijadinha de aranha, tá, pessoal? Eu não sei eu não tenho conhecimento de insetos, assim, para dizer se mijada de aranha dá alguma lesão semelhante, mas o que a gente sabe que é uma confusão que as pessoas faziam com relação ao herpes, porque o herpes, ele não é de hoje que ele existe, né? Faz muito tempo que ele existe. Até mesmo porque então, o vírus você não vê, né? Tinha que dar alguma justificativa para aquilo. Então, esse é o princípio de utilizar o cobreiro, porque parece que está andando mesmo ali, né? E é comum quando uma aranha, um aracnídeo passa, né? Ele deixa essa sensação. Então, por isso que os antigos, né, falavam da mijadinha de aranha, porque não tinham como confirmar isso. Mas e realmente, né? Imagina, a pessoa dorme sem nada, daí no outro dia acorda com aquelas bolinhas, aquelas vesículas, né, cheias de líquido, é mijadinha de aranha. Ainda bem que a aranha só mija nessa região, né? Tem a participação aqui, do biólogo lá na casa da Kátia, falou que não tem relação, que é a cerda quitinosa que irrita. Viu só? Cerda quitinosa, olha aqui. Aprendi essa aí agora. Na minha próxima aula de herpes eu vou falar que é a cerda quitinosa que irrita a pele. Você vê? Aí tem uma outra pergunta aqui, gente. Se tratando das manifestações em região bucal, a prática de hábitos nocivos, como abuso de álcool, cigarro e demais, pode influenciar na reincidência das lesões com maior frequência? Existe uma relação, né, com álcool, principalmente. Porque acaba alterando a região de pele, sem contar que existe uma relação sistêmica, porque quem abusa de álcool, cigarro, qualquer outra, vai ter uma diminuição do sistema imunológico. O negócio hoje é a diminuição da atividade do sistema imunológico, e o vírus vai aproveitar esse contexto aí. Eu não sei, em relação ao herpes, se ele diminui, pelo menos intrabucal, se ele diminui a frequência de surgimento, no caso do cigarro, pela maior queratinização, que seria ali na região do palato.
ulcerações aftosas provoca isso, mas eu nunca vi ninguém morrer de afta, de câncer eu já vi. É bem isso. Então, não sei mesmo. Comenta, fumar é bom só para quê? Para não ter afta. Então, porque falaram que é bom. Não sei se provocaria a mesma coisa. Um dado interessante, Alexandra. O Argemiro fez uma pergunta aqui. A respeito do herpes recorrente, você disse que na vida adulta todos já tivemos contato com um vírus. Então, quer dizer que se até esse período da vida não houve manifestações da doença, ela não mais se manifestará? Não necessariamente, né? A tendência é você ter anticorpos e não mais manifestar, mas se, por exemplo, você perder esses anticorpos por diminuição da atividade do seu sistema imunológico, essa é a frase, eu estou até me sentindo mal de falar isso, você pode sim manifestar, tanto a G quanto o herpes. Então, assim, esse negócio de, beijou alguém que está com herpes, você pode inocular o vírus, certo? Não, se você tem anticorpos, você não vai desenvolver lesões, porque infectar-se é diferente de manifestar doença, tá? Muitas vezes a gente pode se infectar, mas não manifestar. Mas é uma pessoa que é uma via de contaminação para todos os lados, né? Depois do carnaval, é cada herpes que a gente vê, né? Mas aí transmite para outro, né? Que às vezes essa pessoa que não teve a sorte, não teve lá e naquele dia está com a imunidade mais baixa porque encheu a cara, ficou na farra, né? E aí foi lá e desenvolve o herpes. Ou então vai lá, beija, vai lá ver uma criancinha, um bebezinho, e chega aquela coisinha, ai, que linda, dando beijinho, beijando na mão, passa para uma criança. E bem lembrada, Prof. Cíntia, gente, ninguém deve beijar crianças, principalmente bebês alheios. Por quê? Mesmo que você não saiba que tem lesões, você pode ser um foco de infecção. E existem vários casos de lesões herpéticas em bebês que são causados, né, por contato direto. Então, preferencialmente, não visita, né, e se visitar, não toca. Minha campanha é eterna. Proibido beijar o bebê. O dia que eu tiver um filho, eu vou espalhar cartazes aqui pela minha casa, escrito proibido beijar o bebê. Uma aluna acabou de me marcar no Instagram numa campanha, por favor, não beije o bebê. Porque eu falo isso muito o tempo inteiro, para que não tem que beijar nenê. Nenê tem sistema imune imaturo. Zerado. Se tiver herpes numa criancinha de 6 meses, o negócio fica feio. Complica. Tem uma outra pergunta aqui do Egemido Neto. Então, se eu tiver o contato com alguém com herpes e a doença se manifestar em mim, pode ser que seja um contato que eu tive com um vírus em outra época? É difícil de saber, né? Porque, de repente, é a primeira manifestação que está dando ali, mas, de repente, você teve o azar de ter de pegar, de se infectar naquele momento, você era imune. Na verdade, não tem, né? Não tem como saber, né? Se é o vírus de agora ou se é o vírus do passado. Olha que pergunta, essa é apertar sem abraçar. Pessoal, quando nós falarmos das outras lesões, do pênfigo, do pemphigoide, aí nós vamos mudar o discurso, daí a gente quer que o sistema imune não funcione tão bom assim, né? A gente quer... Hoje a gente está falando do sistema imune tem que funcionar, depois a gente vai dizer que o sistema imune tem que se acalmar. Então... A gente já entra em medicação ao contrário, para segurar ele. Bem lembrado, ainda bem que a gente não vai misturar as coisas, né? Porque senão vai ficar o sistema imune baixo, depois o sistema imune alto, né? Tudo em equilíbrio. Maravilha. Mais alguma dúvida, moçada? Prof. Marina, quer falar alguma coisa? Quero não, professora Cíntia, eu assisti tudo, adorei. Agora, eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Quando eu tive herpes zoster, foi lombar,
eu tive que tomar muito analgésico, e aí era mitriptilina, codeína, opaco, né? Quando é bucal, assim, é só o antiviral? Mas o zoster ou o herpes labial recorrente, Marina? Não, o zoster. Porque tem pessoas que têm o zoster e pegam toda essa região de boca, não, né? Aí, nesse caso... Não entra com outros medicamentos, Marina. Entra com outros medicamentos. O laser é uma maravilha, né, Lê? Prof. Marina, e dificilmente o zoster vai ser só em boca, né? Às vezes ele tem lesão em boca, mas tem lesão em pele também. Então, o paciente acaba precisa, às vezes... Geralmente, eu nem uso o aciclovir, eu já parto para alguma coisa mais potente, um Vala, um vanciclovir, para tentar reduzir o risco da neuralgia pós-herpética. Exatamente, porque a dor é muito grande, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu como farmacêutica, eu aprendi o que é dor quando eu tive herpes zoster, porque eu nunca sabia o que era dor. Eu tinha dor, mas eu não sabia o que era. Mas eu não tive a neuralgia depois, né, com o tempo. Até o Ricardo Percy, que foi infectologista, ele ainda me perguntou se eu não teve mais dor. Eu falei, graças a Deus, não. Ele falou, nossa, que milagre. Mas, olha, foi muito difícil, viu? E uma coisa que eu tenho percebido está aparecendo em idades intermediárias, gestantes, a gente começou a ver, nós tivemos aqui, a professora Carol teve, na gestação dela, na região lombar, pensa, barrigão enorme, sofreu a bichinha, não podia se tomar medicamento, né, tinha que ser um medicamento super controlado, não era analgésico e tudo mais. Então, a gente está vendo pacientes mais jovens, está começando a ter manifestação. Aí que a gente vê a questão da condição do sistema imunológico, né? A importância dele nesse momento para a infecção. A gente começa a ver tardio por falta de vacinação, né? O pessoal que corre das vacinas, a varicela, né? Começa a ver isso. Então, a laser terapia eu já vi que alivia muito a dor, né? A gente utiliza. Eu já vi o uso do citoneurin, né, de vitamina, para poder ajudar também a amenizar. Tem vários artigos, vários trabalhos saindo assim. Mais alguma dúvida, gente? Foi ótima a palestra, adorei esse bate-papo de vocês. Amei. Essa é a nossa web de Agnar. Ai, que delícia! Eu não sabia. É a nossa aula em conjunto, as meninas do diagnóstico. Ai, que lindas vocês, parabéns, viu? Adorei que você veio, lindona. Aqui, ó, mais uma perguntinha do Marciel. No caso de confirmação do diagnóstico, é comum solicitar sorologia para herpes zoster ou já se entra com protocolo com aciclovir? Eu vou te responder, Marcel, pela minha experiência clínica. Eu não costumo, porque geralmente o paciente que tem herpes zoster, ele já teve a varicela zoster em algum momento na vida, na infância. Então, ele já vai ser soro positivo, né? Então, não necessariamente, talvez se eu tive catapora quando criança, eu tive varicela. Então, mesmo se eu não tiver manifestação do herpes zoster, eu vou ser soro positivo para VZV. Né? Então, a sorologia acaba sendo inespecífica, a não ser que a gente tenha muita dúvida ou esteja diante de um paciente imunocomprometido, que às vezes é citomegalo, que pode ter uma manifestação que nos confunde, né? Paciente em ambiente hospitalar, que tem uma série de outras complicações, mas como a clínica, né, a anamnese, o exame físico, eles nos dão muitos sinais assim para diagnóstico, a gente acaba não tendo tanto benefício com a sorologia. Pelo menos na minha vivência eu percebo isso. Também, Lê, não é uma coisa... O quadro clínico é muito clássico, muito sugestivo, e o sorológico pode até nos enganar. E é um gasto a mais para o paciente, né? Então, desnecessário. Faça o tratamento e vai ter uma resposta, sim, adequada. Eu estava falando assim, entendi. E também, não protela o tratamento, né? Isso. Realmente, você vai ficar esperando. A gente está esperando o exame, né? Imagina o sofrimento do paciente ficar aguardando. Nós que agradecemos, Marcial, a participação. Muito bom. Mais alguma dúvida, gente? Assinaram lá o controle de frequência que eu mandei.
Isso daí é para todos, por conta da carga horária do projeto, tá? Para vocês poderem assinar. E aí tem a lista que a professora Vanessa passou, que é só do 2º ano, tá bom? Daí a chamada. Esse controle de frequência aqui do 3 webinars, é por causa que eu estou controlando, porque tem vários webinars que acontecem. Então, eu vou colocando a numeração para poder ter o controle. Mas aí é para todo mundo assinar, que depois vocês entram no projeto. Ei, Gabriela. O meu povo aqui de Beltrão, eu já fiscalizei aqui a presença de vocês, que a turma é pequenininha, temos só 23 lá em Francisco Beltrão, então eu já confirmei a presença de vocês aqui pelo chat, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. Mas eles também entram na carga horária do projeto, tá? Não, tá? Na carga horária do projeto vocês assinem, tá? Só a chamada nossa já está conferida e eu já passei para a planilha aqui. Beleza, perfeito. Perfeito. Então, todos que estavam aqui presentes, independente da unidade da série, preencham do controle para a carga horária do projeto. Mais alguma dúvida? Então, agradecer a todos vocês por estarem aqui em mais uma aula. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido muito. Eu aprendi muita coisa aqui hoje também. É sempre ótimo esse momento, gente, sempre muito enriquecedor essa conversa, porque acaba virando mais uma conversa. Depois eu vou postar para vocês a gravação, tá? Encaminho para as professoras, tudo, e a gente passa para vocês, coloca no Class para contabilizar dentro da carga horária aí de vocês, do conteúdo ministrado para vocês, tá bom? Uma boa noite, espero que todos vão dormir agora, né? Porque eu sei que todo mundo vai dormir. Estamos com saudade dos... Vocês ainda estão vendo aí, né, Lê? Vocês ainda estão vendo. Amanhã, às 7h30 da manhã, em ponto, eu tô com o meu povinho no laboratório de radiologia. Até logo, pessoal. Até logo, gente. Tchau, boa pessoal. Noite para vocês. Deixa eu só tirar a gravação aqui. Tchau, gente. Tchau, Van. Beijo. Valeu. Beijo, boa noite. Boa noite. Amanhã, 7h30, só os guerreiros da rádio. Só, né? Só a galera do bem. Que maldade. Beijo. Agora eles não se livram mais de mim, Cíntia, porque agora eu tô no 1º ano com a fisiologia, no 2º com o diagnóstico, no 3º com a metodologia, no